E ainda sobre esse assunto, só que agora falando do ambiente estadual, regional e municipal, vamos falar aqui no estúdio ao vivo com o presidente da Fundação de Saúde de Tubarão e o presidente do Conselho das Fundações de Saúde de Santa Catarina, Dayson Trevisol. Boa tarde, Dayson. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer muito grande falar aqui contigo. O microfone Dayson está ok, Mababili? Pois é. Agora sim, Dayson, boa tarde. Melhorou? Bom, boa tarde, Alessandro. Boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer falar com vocês. Vir aqui falar um pouquinho de saúde aqui do nosso município do estado. Dayson, o cenário nacional, segundo os índices que eu li agora, eles são de alguma forma positivos, né? Quando há uma queda na curva de óbitos, a gente tem que de alguma forma comemorar. Na região, como é que está o cenário atualmente, no Tubarão e na região? O cenário é igual aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina também. Há uma redução na transmissibilidade, uma redução também no número de casos de pessoas internando e por consequência também reduz o número de pessoas que acabam falecendo em virtude da Covid. É muito importante a gente deixar bem claro que a vacinação ela está fazendo efeito, né? Ao mesmo tempo, nós não podemos relaxar nesse momento, né? É um momento ainda que as pessoas têm que continuar se cuidando, é um momento que nós temos que continuar ainda usando máscaras, fazendo a limpeza das mãos e evitar sempre aquelas aglomerações que são de maior risco para a contaminação, né? Nós estamos num momento de redução de transmissibilidade e temos que manter dessa forma com a colaboração de todos. A vacina está funcionando, nós estamos avançando bastante nessa vacinação e acredito que até o final de agosto a gente consiga vacinar toda a população acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose dessa vacina da Covid. Dayson, eu vou pôr aqui no telão, a gente tem aqui o mapa de risco, o último divulgado no sábado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ele amplia para 8 as regiões que progrediram para a fase laranja, que é o nível grave. Mas a Amurel, a região de Laguna, continua no nível gravíssimo, na fase vermelha. Se há uma melhora na questão de óbitos e casos, por que a gente permanece na fase vermelha? Esse mapa de risco, na semana passada eu estive em Florianópolis conversando com o secretário adjunto. O mapa de risco ele vai mudar as suas características, porque ele ainda tem um peso muito grande para ocupação de leitos de UTI. Como na nossa região houve uma redução na quantidade de leitos de UTI, o percentual continua o mesmo, continua maior de 95% de ocupação desses leitos de UTI. Então ele tem que mudar um pouco essa perspectiva, pensando um pouco mais, o mapa, né? O mapa de risco tem que mudar, pensando um pouco mais na quantidade de pessoas que estão internadas, quantidade de pessoas que falecem em virtude da Covid. Eu acredito que isso vai acontecer nas próximas semanas. Nós não estamos da mesma forma que nós estávamos há 2 meses. Há 2 meses nós estávamos aí com 45 leitos de UTI aqui na nossa região. Hoje nós temos aí em torno de 20 leitos. Então, o percentual de pessoas internadas é grande, é igual lá de trás, mas a quantidade de leitos é menor. Então, isso faz com que nós tenhamos uma falsa impressão e eu posso dizer claramente que nós estamos igual a qualquer outra região de Santa Catarina com relação ao mapa de risco. Todas as regiões, na minha opinião, estão em laranja e é isso que tem que ser demonstrado no mapa. Estar em laranja não quer dizer que a gente realmente tem que afrouxar as medidas de combate, né? Exatamente. A questão das medidas tem que continuar sendo feitas até a gente declarar ou decretar o fim da pandemia. Isso só vai acontecer provavelmente aí no final do ano, começo do ano que vem, quando todas as pessoas que devem ser vacinadas ou que podem ser vacinadas estejam com a segunda dose da vacina. E aí mais alguns dias para ter efetividade da vacina. Aqui a gente tem evoluído muito bem, né? No município de Tubarão, inclusive nós somos um dos primeiros em doses aplicadas aqui no estado, comparando todas as cidades, nós temos um percentual bastante grande, mais de 50% da população, eu diria até que 55% de toda a população já tomou a primeira dose. Se nós considerarmos acima de 18 anos, já tem mais de 68%, quase 70% de pessoas que já tomaram a primeira dose. E agora essa semana a gente vai avançar na vacinação de segunda dose. Temos em torno de 18% das pessoas que já tomaram a segunda dose. E com a vacinação dessa semana, que acontecerá na quarta-feira, dia 14, eu acredito que a gente vai chegar aí em torno de 25% de pessoas vacinadas com a segunda dose, o que é uma vitória, né, nesse momento. E precisamos seguir dessa forma, né? Vindo doses, nós vamos aplicar na população e avançando para que todos estejam vacinados.
Dyson, tem gente que ainda insiste em não se vacinar? Tem gente ainda que não quer fazer a vacina, que por vários motivos, né? Tem pessoas que também estão faltando a segunda dose, porque tiveram reação na primeira. Normalmente a reação da segunda dose, se houver, ela é menor do que a primeira, e normalmente ela não acontece. E é importante que a pessoa faça as duas doses. E aqueles que não quiserem vacinar, Alessandro, o que a gente está pensando assim, em primeiro lugar, eu quero vacinar aquelas pessoas que querem ser vacinadas. Quando chegar a 18 anos, vacinarmos a todos até 18 anos, aqueles que não forem vacinados, nós vamos começar a criar alguns eventos, algumas situações em que só vão entrar pessoas que tenham as duas doses de vacina. E aí você começa a fazer com que as pessoas tenham vontade de se vacinar. É interessante conscientizar que a vacinação não previne só você, né? Ela salva a vida da pessoa ali. É como usar cinto de segurança no carro. Não é uma questão só sua, da sua segurança. A vacina também faz com que o seu coleguinho, o seu amiguinho, seu parente, seu familiar também esteja protegido contra a Covid, é isso? A vacina ela é uma ação coletiva. Nós temos que pensar que a vacinação, quando ela é feita na população inteira, ela vai fazer com que a pandemia acabe, virando uma endemia, e depois vai ficar uma doença que vai continuar para o resto das nossas vidas aí, aparecendo eventualmente. Mas ela é uma ação coletiva. Nós temos que pensar no próximo também, que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor é a circulação do vírus. A vacina não vai evitar você de pegar o vírus em 100%, não vai evitar você de agravar, não vai evitar de você morrer em virtude da Covid em algumas situações. Mas eu diria que ela vai minimizar muito o risco de acontecer isso, tanto de pegar a Covid, quanto de agravar, quanto de morrer. Então, redução de risco é muito importante para a nossa vida, por isso que todos devem se vacinar. Meio-dia 35, a organização dos drive-thrus em Tubarão é referência em todo o estado, tem sido feito de uma forma muito adequada, e eu pude levar meu pai num drive-thru, e eu vi que as pessoas que estavam lá estavam muito contentes em participar daquela situação, afinal, todo mundo está torcendo para que a pandemia acabe logo. Tem uma pergunta, tem uma dúvida que muita gente tem. Chegou meu dia no drive-thru, na semana passada foi 37 anos, correto? Uhum. Chegou meu dia no drive-thru, eu não fui. A partir do dia seguinte eu posso ir em qualquer posto de saúde? Pode. Na verdade, o que nós fizemos de estratégia? Lá no início nós fazíamos somente drive-thrus. Depois que nós abrimos os postos de saúde, toda vez que a gente abre uma nova idade, por exemplo, sexta-feira nós vacinamos 35 ou mais. Agora, quarta, nós devemos ampliar para 34 ou mais. No primeiro dia, quando a gente abre uma determinada idade, nós fazemos um drive para que a maior parte das pessoas, 50%, 60% das pessoas já possam ir lá no drive. E elas podem ir no dia seguinte, ou nos dias seguintes, procurar o posto de saúde também. Os postos de saúde ficam abertos das 13 às 15h30 de segunda a quinta e das 13 às 15 horas na sexta-feira. E aí, além disso, a gente mantém também a policlínica, o que faz a gente ter um diferencial na vacinação também é isso, é manter a parte da policlínica, a sala de vacina central, na parte de trás, entre as 13 e 21 horas, aberto de segunda a sexta-feira para aqueles que estiverem no grupo para serem vacinados. Então a gente dá continuidade. Nós não encerramos um grupo prioritário para começar outro. Nós temos as vacinas e vamos continuar vacinando tranquilamente as pessoas. Elas não precisam se afobar. Eu não posso ir num dia, vai no outro que vai ter a dose da vacina lá garantida. Você falou que vocês vão começar a intensificar a aplicação da segunda dose. Tem um esquema de que todo mundo que deve tomar a segunda dose em julho pode pegar qualquer uma das datas programadas, é isso? Isso. O Ministério da Saúde ele liberou para que nós pudéssemos antecipar a segunda dose de quem tomou a AstraZeneca ou Fiocruz, que está escrito lá no cartão de vacinação. A pessoa pode antecipar em até 14 dias a segunda dose. Então, esse mês nós teríamos pessoas agendadas para o dia 14, dia 21, dia 23 e 28. São drive-thrus que a gente vai fazer para fazer a vacinação dessas pessoas. No dia 14, quem está marcado para o dia 28, até o dia 28, pode vir no dia 14 e antecipar. No dia 21, quem tiver no início de agosto já agendado, pode vir e assim por diante. Pegue na sua carteirinha, verifique um drive-thru que a gente tenha. Se você está dentro dos 14 dias de antecipação, pode vir participar dos nossos drives para fazer essa vacinação. Por que isso é importante, Alessandro? Porque se você antecipa 2 semanas essa vacinação, mais pessoas vão estar vacinadas com 2 semanas de antecedência e a gente vai sair um pouco antes dessa pandemia.
quem sabe, depois da gente vacinar todos acima de 18 anos, essas semanas diminuam ainda mais, para 8 ou 6 semanas, que é o mínimo para que a gente tem que fazer a segunda dose dessas vacinas, tanto da AstraZeneca quanto no caso da Pfizer. Para fechar o assunto coronavírus hoje, é verdade que ainda tem muita sommelier de vacina que chega no posto, chega no drive, descobre qual é a vacina e vai embora? Ainda em Tubarão tem isso? Tem, mas é muito pouco. Aqui em Tubarão a gente tem percebido poucas pessoas fazendo isso. Mas eu tenho dito para a minha equipe, assim como a gente tem visto em algumas outras cidades que eles estão fazendo, a pessoa ir para o final da fila e tal, o que me importa aqui é seguir vacinando. E esse é um dos motivos pelos quais nós somos um dos primeiros no estado. Nós não estamos preocupados com essas situações, nós seguimos adiante, vamos vacinando. Quem quer vacinar vai ser vacinado. Quem não quiser, em algum momento vai ter que ser vacinado, ou vai ser obrigado a ser, ou ele vai optar por vacinar porque ele vai perder alguma coisa se ele não for vacinado. Então, vamos seguir vacinando. Quem quiser, vai para o posto de saúde. Quem que puder, vá nos nossos drives, mas não precisa escolher vacina. As vacinas, elas têm uma eficácia, todas elas têm, né? Algumas pessoas escolhendo as vacinas que são de dose única também, mas não temos que pensar nesse sentido. Nós temos que pensar numa questão coletiva, vacinar a todos o mais breve possível para que a gente possa sair dessa pandemia, voltar a aglomerar, voltar a fazer festa, voltar a encontrar os amigos e voltar à nossa vida normal. Não vejo a hora. Ninguém, todo mundo está esperando essa situação, todos nós estamos preocupados com isso, né? Querendo sair dessa pandemia, mas nós nunca estivemos tão perto disso, né? A vacinação é a única questão que vai fazer nós sairmos disso. É só a gente perceber que na Europa tem acontecido isso, está se libertando. Olha, só a gente vê, né? Vamos falar aqui um pouquinho de Copa América, ou mesmo da Eurocopa, nós tivemos pessoas participando dos estádios. Lotado na Eurocopa, o estádio lotado. Exatamente. Isso é o quê? É a vacinação. São as pessoas que estão imunizadas. Aqui em Santa Catarina a gente deve começar agora no final do mês com eventos testes, para fazer uma avaliação aí da vacinação e de como é que vai funcionar. Eu acredito que até setembro, outubro a gente consiga se libertar um pouquinho mais, liberar máscara nos locais abertos, começar a tentar voltar ao normal. Vamos torcer para que isso aconteça. Nós temos perguntas da nossa audiência, acho que a primeira tem a ver aí com o que a gente está falando agora, se há alguma perspectiva ou planejamento para a liberação de atividades. Olha, se nós formos pensar assim, a maioria das atividades já estão liberadas. A Heloísa, a maioria das atividades já estão liberadas. Obviamente que nós temos alguns eventos que dependem de liberação do COIS do Estado, né? Mas a maioria das coisas já estão liberadas, a gente só está seguindo os protocolos. E vamos ver agora, essa semana deve ter alguma novidade aí no Estado com relação à avaliação de decretos. A gente tem seguido o Estado nessa situação. Eu acredito assim, que nós temos que ter um pouquinho de cautela. Nós estamos um pouco atrasados com relação à Europa, atrasados no sentido da pandemia, né? Um pouco atrás. Eu diria que nós precisamos mais uns 2 meses para a gente estar no mesmo nível deles lá e começar a liberar um pouco mais esses eventos e atividades. Um último assunto, Dyson. A vacinação para H1N1 foi liberada para toda a população aqui em Tubarão, é isso? Isso. A partir de hoje, todos os postos de saúde que têm sala de vacina e a sala de vacina central, que é da Policlínica, estão disponíveis para fazer a vacinação da influenza, do H1N1. Nós temos em torno de 6 mil doses para serem feitas na população geral. Atingimos em torno de 50% da população que era prevista ser vacinada da influenza. Claro que muitos também procuraram o setor privado para fazer a vacina, mas procure o posto de saúde se você tem interesse de vacinar, porque as vacinas, assim que elas finalizarem, que acabarem as vacinas, a gente não vai ter mais doses para serem aplicadas. Procurem os postos de saúde com bastante calma nessa semana, no horário dos postos das 7 ao meio-dia e da 1 às 16 e na Policlínica das 13 às 21 horas. A Letícia de Tubarão tem uma pergunta sobre isso. A vacinação está liberada a partir dos 6 meses de vida. Como eu vou proteger meu bebê que acabou de nascer? Olha, na verdade, a proteção do seu bebê, se você se vacinar e continuar amamentando, bem provável que os anticorpos passarão para o bebê. Então, faça isso, se vacine. E se você já se vacinou, provavelmente os anticorpos já estão sendo passados para o bebê. Por que não é feito para bebês abaixo de 6 meses? Pelo risco que se tem da vacina por ser um vírus inativado. A gente só tem uma garantia pelas pesquisas a partir dos 6 meses. Na Covid-19 nós tivemos casos aqui em Tubarão, né? Tivemos. Do Fog e da Mariúcha. Isso mesmo. O filho da Mariúcha e do Fogaça
adquiriu os anticorpos pela amamentação, o que é muito legal, muito interessante. Isso vai acontecer, por isso que é importante a amamentação. Daisson, obrigado por sua presença. O espaço está aberto sempre que tiver uma novidade para passar para os nossos espectadores. E parabéns, mais uma vez, eu já fiz isso, já parabenizei sem a sua presença aqui, mas faço na sua frente, porque o trabalho que tem sido feito para vacinar os tubaronenses é algo exemplar para todo o estado e todo o país. Não é à toa que a gente está aí no topo, entre os primeiros a vacinar os habitantes. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado a todos os espectadores do Extra Meio Dia. Agradecer também a todos os nossos funcionários que se empenham bastante, se dedicam muito nesse apoio para a vacinação. Um grande abraço a todos e uma boa semana.